paz no coração, a mais uma live da manhã, 502. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou Luiz Marcelo, sou eu que conduzo esse programa há algum tempo, em que a gente refaz as nossas conexões conosco mesmos e com o universo, com Deus, com as hierarquias superiores. Lemos a palavra também aqui. Bom estar aqui com vocês, amados. Para quem não me conhece, faz tempo que eu não me apresento aqui. Eu tenho 55 anos e ao longo de 30 anos eu fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico, sendo que 6 desses anos na Alemanha. Morei 6 anos na Alemanha. Lá nasceram a Gabi e a Maiara, minhas filhas. Eu tenho um outro filho de coração, que é o Luiz Paulo, que é filho do meu irmão, que se foi muito cedo e eu ajudei a criá-lo. E hoje o Luiz Paulo está com 39 anos, tem uma família constituída. Hoje eu tenho 3 netinhos postiços, também lindos. Uma piturrucha de 2 aninhos, que é a Helena, que é um ser lindo. O Pietro e a Mel. Enfim. Gabi é uma médica hoje, Maiara é uma engenheira agrônoma e o Luiz Paulo é um empresário na área imobiliária. Pois eu me tornei um pedagogo, um psicopedagogo clínico, cliniquei durante 10 anos, entre São Paulo e Brasília, tive 2 consultórios, e a partir de 2018 para 2019 eu comecei a trabalhar mais grupos, e já comecei ali naquele momento procurar a questão do digital. Com a pandemia foi só um escorregãozinho para eu estar aqui. Então, é isso. Esse programa nós temos desde dezembro de 2020, 21, 22, faz 2 anos e meio. E aqui estamos. Então, é um programa que se presta a isso, a gente fazer essa conexão interior, resgatar essa conexão que nós perdemos conosco mesmos, entender a dimensão, entender todas essas dimensões de resgate do controle de nós mesmos, domínio, controle e liderança. Nós perdemos isso. Os seres humanos olham muito mais para fora do que olha para dentro. E aí, com isso, não se desenvolveu comportamentalmente. Avanços tecnológicos incríveis e um comportamento pífio. A curva não seguiu. Então é isso, é uma reconexão conosco, com o divino e com o sagrado, trabalhar essa evolução de domínio, controle e liderança dos nossos corpos. Bom dia, Helene. Muito bem, amados. Lembrando que nós estamos na semana preparatória para a chave mestra. Ontem nós tivemos uma live, foi bem legal, falando sobre o amor. Uau! O amor é estética. E ele está contido em Coríntios 13, por exemplo. Falei bastante sobre isso. Hoje nós falaremos sobre a justiça. Sobre a justiça. À noite, tá bom? Aqui nós vamos ler sobre a 54ª frequência do único Deus, Sr. Meriel, após nossas conexões. E com Meriel nós leremos 2 Pedro 1,
nós lemos 1 Pedro 2, acho, é isso. Vamos ler hoje 2 Pedro 1. Está conectado ao Salmo 32 também. Talvez a gente leia o Salmo, faz tempo que a gente não lê um salmozinho. Tá bom? Bora lá? Fazer a nossa conexão interna. Se é a primeira vez que você está no canal, eu sugiro que você experimente essa conexão. Poderia chamar que é uma meditação guiada. Eu não gosto muito de usar esse nome normalmente, porque as pessoas têm uma noção da meditação, a meditação transcendental. Ela é uma das possibilidades da meditação. Existem várias meditações, mas meditação é medir a ação. Toda vez que você está medindo a sua ação, que você está em contato com você está meditando. Você tem vários tipos de meditações. Então, a meditação guiada é uma delas, né? Que é o que eu normalmente promovo aqui, tá? Vamos nessa. Esqueci de dar algum recado. Vamos cantar o galo para a Dona Luz e a Solange, que não está aqui, para esse povo. Você vê, né? O desafio trouxe algumas pessoas, e aí essas pessoas já se perderam. É tão fácil se perder no caminho, cara. É muito difícil. É fácil manter o ritmo. É simples, eu quero dizer, né? E é necessário manter o ritmo, ter resiliência, foco. Mas é tão difícil, porque o ser humano não está acostumado com isso. Vai se perdendo nas coisas do dia a dia. Não tem nada mais importante, pode ter igual, mas mais importante não, do que começar a sua manhã se reconectando, alinhando, dando tom de como será o seu dia. É muito importante começar dessa forma. Bora lá, fechar os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Se você tem dificuldade em ficar com os olhos fechados, bota uma venda, pega uma camiseta velhinha, enrola ela, amarra soltinho, para que você não tenha que se preocupar com as pálpebras. Mas se você já está acostumado e não tem nenhum problema, fica abrindo o olho, etc. Então, bora lá e desfruta. Fechando os olhos, respirando fundo. Solta. E a partir de agora, nos próximos minutos, você vai permanecer com seus olhos cerrados, sentindo sua respiração primeiro. Sente o ar entrando e saindo. O ar entra e sai. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente ele entra e sai. Tomar consciência desse primeiro movimento que nós fizemos desde que nós chegamos aqui no plano da Terra. O ar entra e sai.
tomar consciência do corpo físico sem perder a respiração. Ter o foco na respiração e só direcionar a consciência ao corpo físico. Começar com a ponta da coluna, observando a estrutura óssea desse corpo, subindo até a cervical, caixa craniana, membros inferiores, superiores, braços e pernas. Tomar consciência desse esqueleto, capa de músculo que encapa ele, as articulações. Observar suas articulações e blindá-las com luz. Traga um cordão de luz nas suas articulações. Tornozelos, joelhos, quadris, pulsos, cotovelos e ombros. Finalmente o pescoço. Cada vértebra da coluna. O sangue que corre nas veias. Seu lado direito e esquerdo do cérebro. Essa é uma auto-observação. Usando o cérebro para poder se auto-observar. Direcionar o coração e aos pulmões. Respira fundo. Solta. Sinta que é você que está no comando. O ar entra e sai. Estômago, intestino, rins direito e esquerdo e a bexiga. Órgãos reprodutores e os nossos filtros, baço, pâncreas, fígado. O ar entra e sai. Tomar consciência que é por meio desse corpo que a gente opera no plano da Terra. As ações. Esse é o final do caminho. Esse corpo só executa tudo que foi planejado. Levar a consciência a um nível acima e mais sutil, portanto, que rege o outro, governa ele, influencia o outro corpo físico. Elevar o campo sensorial, observar seu tato, pele, paladar na boca, cheiro que chega às narinas, sons nos ouvidos. E se você me acompanha já há um tempo, conforme eu vou falando, você já vai antecipando essas etapas. Isso é interessante, porque é o hábito que está se instalando. Levar a consciência ao campo emocional, mais sutil do que o sensorial. Desconfundir a sensação de tocar a superfície de algum lugar e o sentimento que isso gera a partir da sensação. Entra e sai. Tomar consciência que os sentimentos não pertencem a você. Os sentimentos, eles pairam aí. Faz parte da natureza do universo. Você só está experimentando ele. Você não é ele. Se desidentificar, se desapegar.
não comemorar os sentimentos felizes e não lamentar os sentimentos tristes, só experimentá-los na alegria e na tristeza, no ódio e no amor, no contentamento e na frustração. Compreender esse inteiro, resgatar o inteiro, ser inteiro. Elevar a consciência ao campo mental. E observar os pensamentos que aí habitam. Tão importante observá-los. Colocar eles à espreita. O ar entra e sai. Ter consciência desse movimento da respiração que é contínuo. Que não para. O ar entra e sai. Deixar que os pensamentos passem. Observar o movimento. Não se confundir com ele. Ser um eu observador. E assim perceber esses 4 corpos, físico, sensorial, emocional e mental, que precisam estar sobre o seu poder. Você precisa fazer o movimento deles e eles não a você. Repita comigo. Eu sou uma parcela de Deus. Sou eu que governo as minhas ações. E não as vontades do meu corpo físico me governam. Sou eu no comando, aquieta-te. Sou eu que governo as minhas sensações e prazeres. E não os meus prazeres que me governam. Sou uma parcela de Deus, aquieta-te. Você está sobre o meu comando. Aquieta-te. O ar entra e sai. Falar com o sentimento e dizer: você está sobre o meu comando, campo emocional, e não eu sobre o seu comando. Eu governo você, e não o contrário. Aquieta-te, silencia-te. Sou eu que governo a ti, campo mental. Sou eu que governo a ti, pensamentos. Não você a mim. Eu sou uma parcela de Deus. Sou eu no domínio, no comando e na liderança dos pensamentos. Aquieta-te. O ar entra e sai. Contemplar a coroa no topo da cabeça, que te coroa. Levar a consciência às 3 esferas que te protegem, iluminam, te guiam, te fortalecem.
ativá-las. Sentir a presença do Santo Espírito. Deixar de pensar que você precisa fazer tudo sozinho. A Sagrada Shekinah, o Sagrado Santo Espírito está aí para te orientar como um grande conselheiro. Fazer as alianças com o Santo Espírito. E aceitar o Cristo dentro de ti. Na dimensão da justiça e do amor. No modelo que Ele deixou para nós. Aceitar o Cristo na qualidade do resgate da vida eterna, da imortalidade de ti, na qualidade de alma. Aceitar o Cristo na conduta do dia a dia. Compreendendo a tua missão, que é servir como Cristo serviu, dentro da tua natureza, que é única, bela e plena, pura. Pureza aos puros, impureza aos impuros. Comungar o Cristo é ter essa energia cristalina, transparente. Deixar de ter atos vergonhosos, secretos. Ter uma vida limpa e límpida, pautado na verdade daquele que foi, que é e sempre será, além de dogma e religião, além da política. Prosperar com Cristo vivo dentro de ti. Na retidão e na flexibilidade, no amor e no rigor. O ar entra e sai. Parar esses instantes todos os dias para tomar consciência e contemplar a ti mesmo. Levar a consciência ao mundo do alto, observando a lua e o sol e o firmamento das estrelas. Tomando consciência do masculino e feminino dentro de ti. E levar a consciência a mais um degrau, observando Vênus e Marte e Mercúrio. Traz esse amor e essa justiça e a ação. Exercer o seu poder de forma justa e amorosa.
tudo que gravitaciona à sua volta. Com harmonia e amor. Você é um com o universo agora. Sinta essa conexão e essa plenitude. Respira fundo. Vai retomando a consciência desse corpo físico que habita todas essas dimensões: sensorial, emocional, mental, a coroa, a Trindade, o Espírito Santo, o Cristo e o firmamento. E vá abrindo seus olhos lentamente, esfregando as suas mãos. Bom dia. Uau. Nós vamos inverter aqui um pouco a ordem. Deixa eu abrir aqui primeiro. Vamos começar a nossa leitura. E eu proponho que nós leiamos o Salmo 32, que está conectado a essa frequência de hoje, de Meriel. Eu vou falar mais sobre ela. Estou abrindo aqui para passar o link para vocês, mas se vocês estão com a sua Bible aí, abram ela em Salmo 32. Bom dia, Rita de Cássia. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti, Senhor, os meus pecados, as minhas transgressões. Não encobri mais a minha responsabilidade. E disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes os meus pecados.
interessante, né? Porque agora na nossa conexão eu acabei de dizer isso, né? Atos vergonhosos, né? Percebem a ressonância, né, das coisas, o alinhamento. É disso que Salomão, é disso que Davi está falando aqui. E o que provavelmente Miquel vai trazer. Portanto, que todos os que são fiéis orem a Ti enquanto pode ser encontrado, Senhor. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Assim precisa ser os 4 corpos. Os 4 corpos sutis, em que a gente toma consciência todo dia aqui, pela manhã, precisam ser regidos. Precisa ser, colocar esse freio. Tenho dado o exemplo de crianças agitadas, que precisam de controle, precisam de regra. Regra é hábito. Uma criança que tem hábitos é muito feliz. Uma criança que é repreendida nasce bem. No futuro não vai dar trabalho. Colocar freio e rédea no corpo físico, sensorial, emocional e mental. Você tem a responsabilidade de cuidar desses corpos. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com rédeas e freios. Caso contrário, não obedeçam. Muitos são as dores dos ímpios, dos tolos. Mas a bondade do Senhor protege quem Ele confia. Quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração, cantem com alegria. Uau! Compreender a palavra, entrar em contato conosco mesmos, trilhar esse caminho que está sendo proposto, é como essa postagem que eu vi ontem, partilhei com alguns. Bebês recebendo óculos, é muito interessante. Bebezinhos mesmo, de 3 meses, 4 meses, recebendo óculos, sim. E são crianças que, pela atenção de quem está cuidando deles, o pediatra, inclusive eu preciso passar para a Gabi, esqueci de passar para ela. Os pais estão atentos e percebem que eles nasceram já com problema grave de visão. Eu tive isso, mas foi detectado só com 4 anos. Eu tinha 4,5 graus de astigmatismo. Então minha mãe percebeu que eu ia assistindo televisão e eu ia fazendo assim, ó, né? E me levou a um oculista, um oftalmo, e
Newton Cara José, um grande oftalmo, trouxe a operação de catarata para o Brasil, foi ele que trouxe, da Rússia, foi lá fazer, etc. Operava no bisturi, imagina, cara. Depois veio o bisturi com precisão, né? Então tinha, enfim, todo um aparelho para medir a altura que ia ser o bisturi, mas antes era na mão, cara. Que loucura isso. Depois foi a laser e assim por diante. E ele coordenou um mutirão de operação de catarata, de etc. O Newton foi muito atuante. Atua ainda hoje, pelo que eu sei. Mas, enfim. Então, isso que nós estamos vendo, tomar consciência de você assumir a sua transgressão e fazer esse contato com Deus verdadeiramente, estabelecer esse contato, é uma relação. Você precisa se relacionar com Deus. É interessante falar isso, entende? Porque as pessoas, elas se relacionam com a palavra, com a doutrina, mas não com Deus. Se relacionar com Deus é realmente estar em contato com Ele, conversar com Ele, parar, meditar, ter Ele como um amigo. Abrir essa conversa, restabelecer isso. Isso é como colocar esses óculos, entende? A hora que você faz isso, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Você olha e fala, caramba, eu nunca tinha visto o mundo. E a reação dessas crianças é exatamente isso, né? Desses bebês, cara. Coloca assim, né? Com elástico, coloca o óculinho, aí ele olha, cara de surpresa. Não precisa falar nada, cara. 3, 4 meses, é muito legal o vídeo. E é isso, quando você estabelece essa ponte, cara, você olha e fala, uau, onde eu tava, velho? Aonde é que eu tava? É muito louco isso. Então é disso que esse salmo fala, e provavelmente a palavra. Vamos ver aqui o que... Faça a invocação comigo, todos em uma única voz. Michiel, espero de ti, Senhor, que utilize meus talentos, as instruções dos homens sobre as verdades eternas. Tudo que adquiri na vida coloco à tua disposição para despertar aqueles que se encontram com a fé adormecida. Minha única ambição é transmitir aos meus irmãos a beleza do teu universo. Não é uma tarefa fácil. E só posso desempenhá-la bem contigo, Senhor. Tu és meu apoio e inspiração. Abro o meu coração e minha inteligência para ti. Abro o meu coração e minha inteligência para ti. Eu abro o meu coração e minha inteligência para ti. Deposita neles a tua semente divina. Sinto o perfume da transcendência. Saudações da luz ao 8º coro, o coro dos arcanjos, regido pelos sagrados príncipes São Miguel Arcanjo, São Rafael, Hermes, o 3 vezes grande, Jeová Tsambayosh, Elohim Tsambayosh. Uau, caramba. Então, muita coisa aqui. Utilize meus talentos para as instruções, né? Os talentos. Utilize meus talentos, craseado, para instruir a instrução dos homens sobre as verdades eternas. Exatamente o que eu falei isso, né? Agora. Percebem? Que essa reconexão, essa conexão com o sagrado e com o divino é entrar em contato com a verdade eterna que foi, que é e que sempre será.
Tudo que adquiri na vida, coloco à tua disposição. Tudo, Senhor, tudo que eu adquiri. Tudo, toda a experiência, toda a matéria, todas as conexões à tua disposição. Para despertar aqueles que se encontram com a fé adormecida. É o que nós fazemos aqui. Despertar pessoas com a fé adormecida ou desorientada. Às vezes ela é uma religiosa e está desorientada. Isso é muito doido. Tem muitos nessa situação. Minha única ambição é transmitir aos meus irmãos a beleza do teu universo. Olhe o firmamento, foi o que eu disse. Contemple o Sol e a Lua, Vênus e Mercúrio e Marte. Contemple o universo dentro de ti. Tome isso nas mãos. Não é uma tarefa fácil. É simples. Só posso desempenhar contigo, com seu apoio e inspiração. Essa palavra é importante. Segundo princípio, segundo caminho, né? Que liga a vontade com a vibração. A inspiração é uma vontade inspirada. Percebe? Né? Primeiro e terceiras esferas, sefiras da árvore da vida. E aqui termina com uma pérola. Abro o meu coração e minha inteligência, minha mente a ti. Abro meu coração e minha mente a ti. Deposita neles tua semente divina. Imagina que grandioso é isso, né? Receber a semente divina do sagrado e do divino. Não é? Eu gosto tanto dessa imagem aqui. Dá para ver? Olha que mágica aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu sair daqui para vocês verem. Olha ela aparecendo aqui na minha mão. Ó. A história de Guadalupe é tão incrível, gente. Pouca gente sabe, só tem essa noção, né? Religiosa, né? A santa e etc. Mas pouca gente sabe verdadeiramente. E é tão legal porque você consegue ver os pés dela e aqui a cabeça dela de uma outra dimensão, né? É muito legal isso aqui, eu adoro. Eu trouxe de lá. Aqui. Então, deposita no meu coração e na minha mente a tua semente divina. Isso é incrível. Vamos ler 2 Pedro 1 para ver o que nos traz e assim a gente une a justiça e o amor, o Antigo e o Novo Testamento. Foi uma prática durante muito tempo que nós tivemos aqui, ler de uma forma dupla, né? Lembrando que hoje nós temos nossa live à noite, que eu falarei sobre a justiça. Abram aí em 2 Pedro 1, vamos ver o que aqui.
nos traz. Simão Pedro, Epístola de Pedro, segunda. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, receberam conosco a fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos entender que quando nós lemos Salmos, a leitura como um todo, então, pegando os Salmos e Epístola de Pedro, quando nós lemos Salmos, é Davi falando conosco. Ele deixou isso registrado, essa importância de você escrever a sua história, de você deixar registrado a sua visão do mundo, deixar a sua marca sagrada, deixar aqui registrado. Talvez você leia a você mesmo. Alguns pegaram o que eu falei. Talvez você leia a você mesmo para recordar de ti. Ora, se por um acaso todos somos descendentes de Adão, provenientes dele, então aquilo que Davi escreveu, fomos nós que escrevemos? É uma pergunta capciosa e importante de se fazer. De qualquer forma, para aqueles que creem que há mais de uma existência, talvez você já tenha lido isso e você está recordando. O importante é dizer que Davi, como Pedro, deixou isso escrito. Ler é reler. É como Pedro, não como, é Pedro, falando contigo agora. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus. Ele está falando com você agora. E está desejando graça e paz multiplicadas na sua vida, no pleno conhecimento de Deus e de Cristo, o nosso Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus é o enunciado. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a própria glória e virtude. Seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos na vida. Bênção, glória, tudo o que necessitamos. Todas as provisões. Está tudo aí. Dessa maneira, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que, por elas, você se torne participante da natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, pelos vícios de comportamento. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento, ao domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, hábito, a perseverança, a piedade, porque no hábito, quando você adquire o hábito, você começa a olhar o outro que está sem hábito, começa a condená-lo. Não é uma questão de condená-lo, aquele que está sem hábito, é de ter piedade, de entender que ele ainda não descobriu o caminho, que ele ainda não botou os óculos. Caramba, ainda não botou, não sabe. Piedade dele. Não condene. Repreenda, mas não condene. A piedade e a fraternidade, obviamente a fraternidade e o amor naquela qualidade de ontem e de Coríntios 13. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida,
elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Cristo Jesus, sejam inoperantes e improdutivos no serviço, em colocar à disposição da humanidade aquilo que só você tem, como Pedro fez, como Davi fez, como Salomão fez, quanto tantos sábios fizeram e fazem hoje. Quando a gente lê meu primo Augusto Cury ou Cortella, percebe? Tantos que estão aí colocando o seu serviço à disposição. Não sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, nós precisamos ser operantes e produtivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Olha o óculos. Cara, comprovação vem, né? Só vê o que está perto, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação das antigas transgressões. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, que são escolhidos, que são os pequeninos do Sagrado Senhor, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor e do nosso Salvador Cristo Jesus. Entrar em vida, entrar no reino dos céus em vida, na existência, não é depois, é na existência. Não precisa se pregar na cruz, ao contrário, você tem que descolar da cruz. Atenção às Escrituras. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-lo dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Mas considere importante, quando estiverem no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, daquilo que vocês já sabem, só estão lendo e recordando, porque são filhos de Deus, são filhos de Adão, são filhos de Davi, de Matusalém, de Melquisedeque, de Noé, de Abraão, de Elias, de José, de Cristo. Despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo. Só que as suas palavras permanecem, Pedro, e que você esteja imensamente feliz onde você está, irmão. Como o nosso Cristo Jesus já nos revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Você conseguiu, irmão. E muita gente lembra. De fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Cristo Jesus. Ao contrário, nós somos a testemunha ocular da sua majestade, coroa. Ele recebeu a honra e a glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida, a voz que disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia que clareie as estrelas, clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês e na mente, como diz a palavra.
para que deposite a semente. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falam da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo, como eu agora. Amém. Gratidão, Pedro, por suas palavras, palavras que salvam, graças a Deus. E se recordar possamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa conexão das 6 horas agora. Respira fundo. Solta. Deus onipresente, Deus onipotente, ó Deus criador desse e de outros universos, ó Geômetra do Geômetra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar das dificuldades e abismos desse mundo. Ainda assim, porque Tua vara nos consola e nos guia, nos apresentamos diante de Ti para renovar nossa identidade mais um dia, para firmar nossa aliança contigo, Senhor, em Ti, contigo e por Ti, comungando a luz e trabalhando no mundo das causas da luz, causando e não sendo efeito, assumindo a nossa responsabilidade da liderança de nós mesmos, de nos colocarmos a serviço da humanidade, a Teu serviço, Senhor, pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Saudações à Tua 74ª frequência, Senhor Meiel. Saudações na luz, a Tua 19ª frequência, Senhor Leuviahá. E a frequência de Rafael, do Arcanjo Rafael, do ponto cardial leste, morada e o nascer do sol. Saudamos na luz essa trindade sagrada e que elas possam dar as mãos e fazer o que tem que ser feito por nós e por toda a humanidade. Senhor, Tu é nosso pastor e nada nos falta. Nada nos falta. Que os ventos de Paralda possam varrer todos os maus pensamentos do plano da Terra. Varrer todos os pensamentos poluídos das mentes humanas agora, em nome de Ti, Senhor, decretado está. Que os mesmos ventos tragam boas novas, traga maturidade emocional, a cura mental, possa vir com ele, e as energias de Jé Elohim, a higienização das mentes humanas agora, Senhor, que Tu e Géia possa agir no plano da terra. Nós pedimos agora a Ti, que higienize as nossas mentes agora, para que possa ser plantada a divina semente, que higienize cada mente humana. Tu tens o poder para que possa fazer isso, então faça agora, em nome dele que foi, é e sempre será o Senhor Iode e Revorre. Higienizai e transmutai todas as mentes humanas, higienizai e transmutai todos os corações humanos agora, em nome de Ti, Senhor. Que as nossas mentes e corações sejam higienizados e abertos para que plante a Tua semente divina, que floresça um jardim belo e pleno, de bons sentimentos e bons pensamentos, conectados à nossa missão e à Tua missão e à nossa vontade
conectada à tua vontade suprema e divina, o nosso coração batendo no pulso do teu coração, Senhor. Decretado está e assim é, foi e sempre será. Respira fundo, que tu possas abrir os caminhos agora do nosso futuro e nós possamos enxergar a nossa melhor versão, a versão de nós mesmos. Enxergue esse tabernáculo que é o seu corpo físico, o seu primeiro lar que você habita. É esse corpo físico conectado ao sensorial, emocional e mental. Veja ele transformado e transmutado. Bem cuidado, conectado com as forças da natureza, do sagrado e do divino, operante e produtivo, jorrando seus dons e seus talentos. Observa você jorrando seus dons e seus talentos. Veja. Você é um pequeno, grande facilitador e produtor de conteúdo que só você tem. Enxergue-se tocando os corações e mentes de pessoas. Lembre, onde tiver 2 ou mais, lá eu estarei. Se veja com mais uma pessoa que se multiplica. E você desempenhando os seus dons e talentos. Veja o seu segundo tabernáculo, que é a sua casa, seu lar, a sua morada, onde o seu corpo físico, esse primeiro tabernáculo, vive e repousa. Seu reinado, seu palácio. Coração e mente aberto para ser plantada a semente divina. Respira fundo. Traga um sorriso. Feche as suas mãos firme. Em punho, firme e reafirme todas essas imagens, faça seu corpo sentir, porque é nele que vai ser construído, e por você, porque você é a voz. Diga: eu sou a voz, sou eu no comando, eu na liderança de mim mesmo, sou eu na liderança de mim mesmo. E vá abrindo os olhos, esfrega as suas mãos firme e forte, bate no seu peito dizendo: eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz. Eu sou a voz na liderança de mim mesmo. Você é a voz, nós somos as vozes. E uma comunidade sendo criada, sendo plasmada. Juntos somos mais fortes. Lembre, juntos somos mais fortes. Ecossistemas conectados com ecossistemas. Não seja um lobo solitário. Vai morrer na floresta. Simples assim. Nós precisamos andar em bandos.
em ecossistemas conscientes, desenvolvidos, evoluídos. Vocês entenderam? Muito importante isso. Tinha me vindo algo para falar para vocês, acabei perdendo. Uau! Talvez eu lembre no aprofundamento. Eu lembrei. E eu vou falar mais aprofundado disso, sobre conhecimento, né? O que é e como isso está sendo trabalhado hoje. Eu vou falar, vou estar trazendo isso no aprofundamento, vou anotar aqui, tá? Nós fecharemos essa live e vamos abrir a outra, o aprofundamento, tá? Anotei aqui para falar. Faremos nosso círculo integrativo, importante entender quem é que se manifesta dentro de nós, leremos as chaves enoquianas. Eu quero trazer uma leitura a mais hoje para vocês e falaremos sobre isso, sobre o conhecimento, tá? Então, amados, se você vai seguir sua jornada, siga. Se você vai estar conosco, esteja. Lembre, esteja perto da fogueira, esteja na matilha, não esteja longe, para que você ganhe força e crie seu ecossistema e una ecossistemas com ecossistemas. Nós precisamos nos fortalecer, precisamos ganhar força. Estejam na chave mestra, não caiam nessa bobagem. Ah, eu já vi isso daí, vou escutar de novo, Luiz Marcelo. Isso é bobagem. É a mesma coisa de falar, já sei o que Pedro Simão disse, tá aí, não vou ler nada disso aí. Não é assim. Esteja no movimento e faça com que o movimento cresça. Poder, eu vou colocar uma imagem, na verdade é um vídeo, hoje no grupo, em alguns grupos, que fala sobre isso, mostra o sistema, o Sol, é linda a imagem, e eu quero falar a respeito dessa questão do poder. Então crie isso, ser produtivo e operante é esse lugar. Você fazer mover as coisas à sua volta de uma forma que tenha sentido, que tenha um ecossistema criado e unir ecossistemas com ecossistemas. Essa é a grande chave, tá bom? Beijocas a vocês. Vou abrir o aprofundamento em seguida, tá? Pum, pum, já abro direto. Não vá se perder aí nas suas coisas, ok? E à noite lembrem, falando sobre a justiça, tá bom? Então, VaptVupt, tô fechando.